Muito bem, olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Conexão Legalas. Para aqueles que ainda não nos conhecem, a Legalas é uma empresa que fornece soluções em aprendizagem e educação para pessoas físicas e jurídicas. E o nosso propósito é edificar o conhecimento humano, transformar por meio do conhecimento. Eu quero dar as boas-vindas à nossa convidada, Mayra Loveson. Ela vai contar uma história magnífica de uma experiência que ela tem promovido dentro do Banco do Brasil, onde ela trabalha, e também apresentar a Ana Legal, que é a minha sócia na Legalas. E, Mayra, fala um pouquinho de você, o que você faz, se apresenta aí para o nosso público. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Carlos. Uma honra estar aqui com vocês. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos. Deixe o seu curtir aí no vídeo, hein? Eu sei que isso é importante. E compartilha com o pessoal aí também que gostar, tiver, né, interesse no assunto aí. A gente vai falar de mindfulness, a gente vai falar de atenção plena, qualidade de vida, né? Tudo que a gente precisa aí para se cuidar. Bom, eu trabalho no Banco do Brasil há 14 anos. E há 2 anos trabalho aí com essa parte de mindfulness, é algo que vem transformando um pouco da dinâmica do trabalho lá. Atualmente eu trabalho na BB Seguros, empresa, um braço do Banco do Brasil, que cuida da área de seguros do banco, na área de tecnologia, com métodos ágeis. Sou mentora em liderança, facilitadora, um agente de transformação para realmente a gente transformar a vida das pessoas e provar que é possível a gente ser feliz e trabalhar no mesmo lugar, como diz a Vânia Ferrari. Eu gosto muito dessa perspectiva, é isso que eu busco sempre, afinal de contas, 8 horas do nosso dia, né, ou 6 horas do nosso dia tá lá, e não dá para a gente abrir mão de ser feliz por tanto tempo, né, então essa é a minha meta, e é isso que eu busco no banco. Uma honra estar aqui com vocês. Bom. Ana, se apresenta para a gente. Boa noite, boa noite. Eu estou virando figurinha carimbada aqui. É um prazer estar aqui de novo, recebendo a Mayra. Que bom, Mayra, você está aqui com a gente. Vamos aprender com você, vamos trocar experiências. Aqui na Legalas eu cuido da aprendizagem, cuido de mentoria, cuido de meditação, cuido de gestão emocional. Também sou apaixonada por esses temas, também adoro ensinar e também estou aqui pronta para aprender. Vamos trocar bastante experiência hoje, hein? Muito bom. Bom, eu sou o Carlos Legal e eu tenho atuado nos últimos 22 anos na área de educação corporativa e executiva. Eu sou um profissional oriundo da área de recursos humanos. E lá na década de 90, eu me envolvi bastante com os programas de saúde e qualidade de vida. Sou um praticante de meditação há aproximadamente uns 30 anos. E durante 12 anos, a Legalas, né, a gente desenvolveu um programa chamado Programa de Yoga e Meditação no Trabalho, onde a gente também, no início dos anos 2000, a gente desenvolveu este projeto em várias organizações e a gente foi acumulando uma experiência bem interessante. O assunto ganhou muita força de alguns anos para cá, ficou bastante popular e a gente observa um movimento muito interessante em que as pessoas começam a se interessar bastante e um espaço muito grande para que ações como a ação da Mayra tenha uma receptividade maior dentro do ambiente organizacional. Então, Mayra, eu queria saber de você, conta para a gente um pouquinho sobre o seu projeto de Mindfulness lá no Banco do Brasil, como começou, né? Como essa ideia ela surgiu e como é que ela tem funcionado. Ai, maravilha, adoro. O nosso projeto chama Inspira, Respira, Não Pira. Ele nasceu no meio da pandemia, né? E quando a gente começou lá no trabalho remoto forçado, né? É bom a gente sempre reforçar isso. Ele não era um trabalho remoto habitual, né? Ele tinha peculiaridades. E aí a gente percebeu a dificuldade, né? De comunicação, de integração e a questão da saúde mental como um agravante, né? Tanto na questão do isolamento que a gente estava vivendo, quanto na questão da doença, né? Do Covid-19, que trouxe aí várias questões
de lidar com a morte, do luto e de muitas dificuldades. Então, a gente percebeu o quanto a saúde mental, naquele momento, ela se tornou mais fundamental do que sempre, né? Ela já era muito importante, mas até aquele momento a gente conseguiu lidar aí com a questão social, quando a gente se encontrava, conversava, se via as pessoas, né, tomava um café, então você conseguia manter um pouco ali desse suporte emocional, que no isolamento ficou mais difícil. E aí eu senti essa necessidade de criar um grupo para que a gente propusesse um momento de pausa, né? Porque antes a gente se encontrava no corredor, se encontrava na saída do banheiro, tomava um café. Ai, nossa, vem cá, nossa, aproveitando que eu tô te vendo, vamos conversar. E no online isso não acontecia. E aí eu senti essa necessidade da gente criar uma agenda mesmo, criar um momento para pausa, por mais estranho que aquilo pudesse parecer naquele momento, né? Criar um horário para não ter horário. E aí eu criei o grupo para a gente ter esses momentos de falar, não, é a hora do cafezinho, vamos parar, vamos conversar, vamos respirar. E aí eu criei o grupo em 2020, logo no começo ali em junho, ele nasceu no dia 1º de junho, completou 2 anos, inclusive esse ano aí, firme e forte. E aí no primeiro encontro eu propus uma sessão de meditação, porque era uma coisa que estava me fazendo bem ali na pandemia, eu estava começando a aprender, a descobrir, né, e que estava me favorecendo, estava me beneficiando, e eu falei, bom, vou compartilhar com os colegas algo que está me ajudando nesse momento tão difícil. E aí eu fiz uma primeira sessão sobre a meditação e desmistificando mesmo, né, a gente tem muitos mitos aí sobre a meditação e trazendo um pouco de prático, né, no dia a dia, como é que a gente pode fazer. E aí, a partir dali, a gente começou a perceber a importância daqueles momentos de se encontrar, de conversar. E hoje a gente faz um encontro semanal de 15 minutos. Toda semana a gente vai lá e se encontra cerca de 20 a 30 pessoas. No grupo mesmo a gente tem mais de 600 inscritos, mas esse público é rotativo nos encontros. E exatamente para a gente mostrar que a gente pode parar pouco, mas que a gente precisa parar. Então, não precisa ser uma pausa gigante, né, de 1 hora, 2 horas, mas precisa existir, e que esses 15 minutos semanais podem fazer a diferença. E a gente teve algumas pesquisas, alguns relatos que realmente confirmaram essa nossa percepção de que ajuda, que é benéfico. Quando tem feriado na quinta-feira, a gente sempre se encontra às quintas-feiras. Quando tem feriado, o pessoal reclama e pede para a gente fazer ou na quarta ou na sexta, mas para não deixar de fazer por conta do feriado, porque realmente tem tido significado na vida das pessoas. E aí a gente tem levado mais essa informação sobre meditação. Aí a gente fez inteligência emocional, aproveitamos para fazer dinâmicas, jogos, falamos de flow, falamos, né, da importância de focar a nossa atenção. Aí a gente brincou bastante, fizemos danças, alongamento, a gente dançou danças infantis, aquela cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. A pessoa não sabe nem cantar. A gente fez para exercitar um pouco o corpo, exercitar também a mente, né? Então, a gente fez várias atividades, fizemos Gugu na Minha Casa, porque tem muita gente dos anos 80, qual é a música, para exercitar a memória, exercitar a atenção, exercitar o foco, né? E aí a gente foi trabalhando várias coisas, inteligência emocional, comunicação não violenta, o repertório de atividades hoje lá é muito grande, e a gente deixa algumas coisas gravadas também, para quem não consegue entrar na hora, poder acessar depois e poder aproveitar os benefícios também, principalmente das práticas meditativas, que é uma coisa que eu faço bastante, porque eu acho que precisamos dessas práticas constantes, né, como academia. Não adianta eu pagar só, seria ótimo se fosse assim, eu estaria muito sarada, mas não adianta só pagar, a gente tem que ir fazer o treino. E a meditação é a mesma coisa, a gente tem que fazer o treino, né? Então eu pego no pé do pessoal lá que a gente precisa meditar, e a gente faz práticas curtas, às vezes 3, 5 minutos, mas realmente trabalhando nesse contexto de constância, para que a gente possa manter a galera praticando. Muito bom. Quantas pessoas, Mayra, participam dessa iniciativa? Hoje a gente tem mais de 600 inscritos, inclusive eu conto com o presidente Fausto inscrito lá, muita honra aí, se o Fausto estiver assistindo, contei ele para vir assistir a gente aqui, ele apoia o projeto, está lá com a gente também, e nos encontros tem uma média aí de 30 a 40 pessoas que entram mais ou menos nos encontros ao vivo, que a gente faz toda semana, e nas postagens a gente percebe um engajamento aí da grande maioria, então cerca de 90% dessas 600 pessoas interagem semanalmente quando a gente coloca alguma atividade, algum texto, tem muita gente que colabora lá, o pessoal posta coisas também, é um grupo muito colaborativo, né? O que eu falo para o pessoal é nosso, da gente para a gente, então a gente pode tudo. Então quando o pessoal posta alguma coisa, comenta alguma coisa, o engajamento é muito bom, e a gente tem um fluxo de informações bem legal ali do pessoal comentando, conversando, trocando ideia,
cursos externos, né, sobre meditação e outras coisas, eles compartilham por lá. Quando teve também os cursos da Legalas aí, né, que eu fiz sobre meditação, compartilhei lá com o pessoal, para realmente ter essa troca de informações e a gente poder ampliar o conhecimento como um coletivo. Isso para mim é bem importante, eu valorizo muito e tem funcionado bem, então o engajamento tem sido muito bom. Excelente. Você sabe, Mayra, eu dou aula na Fundação Getúlio Vargas e uma das disciplinas que eu ministro chama-se Saúde Corporativa e Mindfulness. E muitas vezes os executivos ali do curso de MBA, eles imaginam que as iniciativas em saúde e qualidade de vida, elas envolvem um orçamento, um investimento da empresa, né? E eu acredito muito nesse tipo de iniciativa que você desenvolveu, porque as pessoas têm conhecimentos que poderiam ser compartilhados, né? Que podem ser de forma cooperativa, visando o bem do outro, né? Então, de repente, tem alguém que tem o hábito de fazer caminhada, ou uma corrida, ou meditação, qualquer tipo de conhecimento, e você consegue realizar excelentes ações sem custo, sem investimento, né? Que maravilha. Mayra, você, que tipo de benefícios que vocês identificam com essa prática? A gente tem relatos, né, do pessoal que participa com relação a melhor foco no trabalho, conseguir organizar melhor as atividades do seu dia de trabalho, melhora de insônia também. A gente tem bastante relato de pessoas que tinham dificuldade para dormir e estão dormindo melhor, né, estão descansando mais. A gente tem relatos de melhora de memória, de buscar informações. A gente tem aí, né, cientificamente, a gente já observa a questão da imunidade e algumas pessoas conseguem perceber também essa vantagem no dia a dia. E a questão da comunicação, o relacionamento interpessoal melhora muito. Então, também o pessoal comenta muito assim, estou me relacionando melhor com o meu chefe, com o meu gerente, né? Tô conseguindo me posicionar melhor, estou conseguindo ser mais clara. A gente trabalha muito a comunicação não violenta e outras ferramentas de comunicação que dependem, né, do nosso mindfulness, que depende da atenção plena, da presença, e a gente reforça muito essa importância. Então, eles falam muito isso, assim, que eles conseguem já se relacionar melhor, se posicionar melhor, não dizer simplesmente, né, eu não aguento, mas explicar, ponderar, pedir prioridade, dizer questão de horário e tudo mais, né? Então, a gente percebe melhoras de relacionamento interpessoais muito importantes nesse contexto e na qualidade de vida como um todo, né? Pessoas que conseguem já separar, né, momentos, não, aqui eu estou no meu lazer, eu não vou ficar pensando no trabalho, trabalhar muito a presença. Então, no trabalho, estou pensando no trabalho, claro, né? A gente é um ser único, a gente não separa totalmente, a gente está influenciado pela nossa vida pessoal, mas que a gente foque no trabalho. E quando a gente estiver no nosso lazer, que a gente foque no lazer, para a gente realmente aproveitar. Então, o pessoal tem relatado muito isso. Estou brincando com os meus filhos com mais prazer, com mais atenção, com mais foco. Isso, para mim, é muito valioso. Que as pessoas realmente possam aproveitar melhor as suas próprias vidas, né? Ter mais controle e presença das suas próprias vidas. Os relatos são muito bacanas. Eu fiz uma pesquisa no ano passado, perguntando se as pessoas viam benefícios na sua vida com as práticas, né, de mindfulness, e 99% respondeu que sim. A gente teve um NPS de 94, eu acho, teve 1 ou 2 neutros, a maioria todos promotores aí das práticas e que enxergam realmente benefícios variáveis na sua vida, e gente que está repassando, né, compartilhando com a família, compartilhando com os amigos e levando o assunto adiante. Então, e para mim, assim, eu percebo uma melhora clara, nítida na questão do sono, realmente. Eu fiz uns testes com aquele reloginho, né, que mede a qualidade do sono, noites que eu meditava e noites que eu não meditava. E a qualidade de sono era quase 20 pontos maiores nas noites em que eu meditava antes de dormir. Então, para mim, isso ajuda muito, porque o sono, a gente sabe, né, regula muita coisa para a gente. Regula a aprendizagem, regula a disposição, regula a memória, regula um monte de coisas na nossa vida. Então, a melhora do sono, para mim, foi uma das coisas mais bacanas, assim, que eu pude ter, que com certeza influenciou em todos os outros benefícios da minha vida. Sensacional. Você sabe que
essas habilidades vinculadas à gestão emocional, à resiliência. Inclusive, foi feito um relatório, né, do futuro do trabalho pelo Fórum Econômico Mundial, relatório de 2020, que afirma que a inteligência emocional é uma das 15 principais habilidades que estarão em alta até 2025. Né? Então, já era um assunto que a gente já estava acompanhando há bastante tempo. O fato também, no campo da saúde, questões relacionadas à saúde mental, emocional, já era a segunda causa, né, de afastamento no trabalho. E eu queria perguntar para a Ana agora. Ana, fala um pouquinho sobre essa importância da gestão emocional no ambiente de trabalho, para que o indivíduo ele possa ter melhor sustentabilidade na sua vida, para performar melhor. Queria te ouvir um pouquinho, especialmente porque a Ana tem uma formação muito bacana no Albert Einstein, né, no Cultivando o Equilíbrio Emocional, e tem um repertório muito forte, pautado no conhecimento do Paul Ekman, do Alan Wallace, que são teóricos assim muito relevantes no mundo acadêmico. Contigo, Ana. E a Ana travou? Acho que a Ana travou. Voltou. Voltei. Parei no Paul verdade, a Ekman. Ana, Mayra, ela está testando as nossas emoções. Estou. Ela fez uma Travou. pegadinha agora. É uma pausa estratégica para a respiração. Exato, a gente respira e aproveita, entendeu? A tecnologia nos salvando. Travou tudo, mas agora voltou tudo. Então, é interessante quando a gente pensa na gestão emocional, né? Quais são os benefícios que trazem? Eu acho que por experiência própria, a gente colocar o foco naquilo que é a nossa realidade, naquilo que a gente realmente deve prestar atenção, naquilo que está acontecendo naquele momento, ao invés de deixar que a mente fique divagando, imaginando coisas que não existem, e criando, e ela vai fazer isso, porque a função dela é essa, é pensar mesmo. E nós, na vida cotidiana, à medida que treinamos a meditação, vamos aprendendo a puxar a mente de volta. Da mesma forma que a gente faz na meditação, quando percebe que ela está divagando, traz aqui, estou pensando que não deveria pensar, a gente deve fazer isso acordadíssimo, né? Executando as nossas atividades de rotina. As coisas vão acontecer e ao invés de deixar que a mente caminhe, a gente volta aqui, vamos nos focar naquilo que realmente está sendo mostrado, naquilo que está se apresentando, sem qualquer tipo de julgamento, sem qualquer tipo de ação, de desenvolvimento desse pensamento, sem desenvolver uma conversa com aquilo que se apresente, não é necessário. E à medida que a gente aprende a fazer esse controle, a gente consegue fazer escolhas melhores. É como se você tivesse um momento de delay, aquele momento deixe-me pensar, né? Então, é rápido, a mente é muito rápida. Então, não, espera, volta um pouquinho, eu não posso ter essa atitude, eu não posso ter esta ação, porque os desdobramentos serão piores, eu posso escolher melhor aqui a minha atitude, a minha resposta. E aí sim eu começo, à medida que vou praticando cada vez mais, o comportamento muda, porque a gente internaliza aquilo. Né? E eu acho que é fundamental que a gente use esses conceitos da meditação, as práticas, para a vivência. O corpo muda, a mente muda, o sono melhora, né, Mayra? A fome fica mais controlada, a gente começa a perceber que os momentos em que a gente tem que beber mais água, os momentos que a gente tem que parar e pensar, né, na gente. Então, tudo isso é benefício. Não é só o físico, né? É a ação voltada para nós, o foco na Ana, o foco na Mayra, o foco em cada um de nós, que a gente não tem o hábito de fazer. A gente vai se deixando levar pelo dia, pelos acontecimentos, e no final do dia
se a gente não tem esse tempo para nós, a gente termina sempre exaurido, né? Com aquela sensação de que não realizei tudo que estava planejado. Uma vez você até deixa passar, 2 vezes você deixa passar, mas se você deixa que isso aconteça por muitos dias seguidos, vem aquela sensação de depressão, vem aquela sensação de tristeza que a gente não sabe de onde está acontecendo. Então, quanto mais a gente consegue trazer o foco para nós e para o momento presente, aí sim a gestão emocional se faz. E a mudança é perceptível por qualquer pessoa que esteja à nossa volta, seja no trabalho, seja em casa, né, com as nossas relações. E é interessante, Mayra e Carlos e todos vocês, que quando a gente muda, nem a gente acredita que houve essa mudança. Fala, nossa, eu consegui com ações tão pequenas, né? E cada pensamento, não sei, Mayra, você deve ter ouvido muito isso, né? Quando vocês iniciaram as técnicas de meditação. A meditação não é para mim, né? Mas eu quero me controlar, eu quero ser uma pessoa diferente, então eu preciso buscar alguma ferramenta. E na profundidade da meditação, ela tem a sua simplicidade, que ela não requer muito conhecimento, é só você se sentar e focar em você, no seu momento, naquele instante, sejam 5 minutos, 4 minutos, 2 minutos, 1 minuto. A frequência é importante, mais do que a quantidade de tempo. Então, eu acho que a prática meditativa para a gestão emocional só agrega, só soma. Vale muito a pena, não, Mayra? Com certeza. Deixa eu até aproveitar aqui antes de devolver para o Carlos aí, mas é uma coisa que eu falo muito para o pessoal, né? Eu falo, gente, quem começa a correr ou fazer qualquer esporte, é legal a gente ter um tênis bom, é legal a gente ter aquela malha que sua, bacana, é legal a gente ter aquele negócio de colocar para limpar o suor, é legal, mas não é essencial. A gente não precisa daquilo para fazer esporte. A meditação é a mesma coisa, é bacana a gente ter uma almofada apropriada, né? A gente ter lá o sino tibetano para um som mais bacana, uma música específica, alguma coisa. É legal, é bacana, agrega, mas não é essencial, não é fundamental. O fundamental está com a gente, que é a respiração, que é o nosso corpo, é a nossa presença de fato, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, a gente ter o olhar de que podemos ir além, podemos ter os acessórios gourmet, né? Sem problema nenhum, mas que a gente não dependa deles para fazer a prática, né? Então, isso que você falou aí, eu acho que é fundamental. E a questão do não é para mim, eu ouço todo dia, até hoje. Até hoje, quando eu começo a falar do assunto, eu não terminei nem de falar a palavra meditar. Estou no meditar, não cheguei nem na meditação. Já tem alguém falando, mas eu não é para mim. Não é para eu. Eu falo, olha, normalmente quem fala que não é para você, é porque é para você mesmo. Porque eu era uma pessoa extrema, ainda sou um pouco, né? Mas eu era extremamente agitada, ansiosa, acelerada no dia a dia, e me ajudou muito. Então, assim, quanto mais a pessoa fala que... Deu eco aí. Quanto mais a pessoa fala que não é, mais eu acho que é para essa pessoa que vai ajudar. É só a gente ter um tempo ali de conversar sobre o assunto que pode ter benefício. Você sabe, Mayra, essa sua fala me fez lembrar da quantidade de aplicativos que a gente tem à disposição para meditação. Eu tenho um amigo que foi aos Estados Unidos e trouxe para o Brasil uma tiara chamada Muse. Você já viu isso? A tiara, você veste a tiara assim na testa, conecta no Bluetooth do teu celular e ela é um biofeedback. E é incrível aquilo, porque você põe o fone de ouvido e quando ela capta que você está pensando pelos movimentos dos olhos, ela te avisa. Né? Então, tem, por exemplo, você programa ali um ambiente de deserto. E quando você se distrai, o aplicativo, o som do vento fica mais intenso e está te avisando, na verdade, que você está distraído. E aí, volto a aplicar uma técnica. Mas você tem toda a razão, né? Porque o que a gente precisa é aplicar uma técnica específica e utilizar esses acessórios exatamente como acessórios, não criar dependência deles, né? E, com base nisso, eu queria te perguntar que tipo de práticas que vocês utilizam lá no programa? Nossa, a gente já fez de tudo lá. A gente já fez a mais simples, né, baseada na respiração, que é o que eu reforço muito para o pessoal, que é aquilo que está sempre à mão, né? A qualquer momento, em qualquer lugar,
E uma coisa que eu falo também, principalmente para as mães, pessoal aí mães que têm filhos e tudo mais, se ficar com vergonha, fala que vai no banheiro fazer o número 2. Porque ninguém vai te falar, espera um pouquinho. Se você falar que tá com vontade de fazer o número 2, todo mundo vai falar, vai lá. Agora, se você falar que vai meditar, as pessoas têm um pouco de preconceito, às vezes, né? Vai parar aqui, vai esperar, vai demorar o meu jantar porque você está indo meditar? Não. Então, qualquer coisa, fala que vai fazer o número 2, fica lá uns 5 minutinhos de boa, ninguém tem nada a ver com isso, e aí você aproveita aquele momento. A respiração é a prática mais recomendada, né? E mais à mão que a gente tem em qualquer momento. A gente já fez com música é muito legal, a gente já fez com músicas com letras, né, em português, que a pessoa consiga compreender, a gente já fez instrumental, a gente já fez aquela técnica do escaneamento corporal, né, da gente ir falando as partes do corpo, a gente já fez uma de ir sentindo o batimento cardíaco e se alinhando com ele. A gente fez na festa junina do ano passado, essa semana tem festa junina lá, amanhã. Na festa junina do ano passado, a gente fez uma com música de festa junina. E foi muito interessante, porque as pessoas falaram, eu fiquei com vontade de dançar. E aí, assim, e qual o problema, né? A gente pode dançar meditando. A meditação, ela pode ser feita em movimento, ela pode ser feita parada. É mais um dos mitos, né? Ela pode ser feita numa corrida, ela pode ser feita numa dança. Inclusive, existem várias danças, né, catárticas, que a pessoa entra num estado de consciência plena de si mesmo, que é uma meditação. Então, a gente trabalhou na música animada de São João, a meditação também. Então, a gente já fez várias técnicas, assim, nesse sentido. A gente já meditou baseado em sentimento, bem interessante também. A gente já meditou baseado em alguma pessoa, então, assim, a pessoa que você mais ama, né, que mais traz amor e carinho e sentimentos bons. Você vai ficar ali aquele tempo pensando naquela pessoa, naquele sentimento que tem entre vocês. A gente já usou muitas técnicas, e aí a cada momento a gente vai treinando novas, porque também eu acho que assim, tem algumas pessoas que vão se identificar diferente, né, com algumas técnicas. Então tem gente que na respiração não gosta, mas aí na música gosta, aí na outra opção não gosta, e a gente vai dando opções para as pessoas encontrarem aquele caminho de falar, é essa que eu gostei. Os aplicativos também, né, a gente sugere, e aí cada um de nós vai encontrando o seu caminho. Aí na prática do Jack é a mesma coisa dos esportes, né? Eu vou lá, posso mostrar dança, posso mostrar academia, posso mostrar corrida, mas o melhor para você só você vai saber, né? Aquilo que vai te dar prazer e que vai te dar a constância importante aí, como a Ana ressaltou, né? Não adianta só achar legal e não fazer. Então precisa ser algo que realmente tem uma afinidade. E aí a gente foi fazendo todas essas técnicas, fora as outras técnicas de inteligência emocional, de conexão, de identificar sentimento, né? Falar sobre sentimento é difícil, a gente tem um analfabetismo emocional muito grande nessa geração, eu me ponho nesse lugar, inclusive. Então, a gente exercitar a técnica de, né, quais são os sentimentos, e além dos básicos, né, e além daqueles que o Paul Ekman traz, a gente já viu cenas do Divertidamente também, que é bem bacana, enfim, a gente já fez bastante coisa ali. A música da Elsa, do livro Estou, a gente fez meditação com ela, e depois a gente fez uma discussão baseada na letra, né, do livro Estou, porque ela é uma música que fala muito sobre desapego emocional, na minha opinião. Ela fala muito sobre a gente realmente let it go essa pressão, let it go essa cobrança, né, let it go outras coisas. Então, é uma música bem bacana também, que a gente trabalhou a meditação e a questão da inteligência emocional também. Então, assim, a gente vai buscando, né, a gente vai aprendendo coisas novas. Se tiverem sugestões, inclusive, aí, gente, põe no chat para mim, que toda semana a gente está fazendo alguma coisa diferente lá, então ideias são muito bem-vindas. Que legal, que legal. Você sabe, Mayra... eu quero complementar, quero dar uma sugestão já aqui, deixa eu aproveitar o gancho da Mayra. Mayra, tenta fazer também, que eu acho que é bem legal, a percepção das emoções, né? Registros, pequenos registros, que todos os participantes possam registrar momentos em que ficaram irritados, ou momentos em que sentiram tristeza, ou que ficaram em extrema alegria, para que eles percebam quais são os gatilhos, o que provoca a chegada de cada uma das emoções. E aí é possível que vocês possam meditar em cada uma dessas emoções universais, das 7 emoções universais, né? Cada vez você coloca uma em pauta, e que eles se lembrem, né, de situações em que, ou uma situação que eles tenham anotado, para que eles possam ver como o corpo responde àquilo, para que eles, antes da emoção chegar na próxima oportunidade,
que eles possam dar esse passo para trás e fazer essa melhor escolha que eu comentei anteriormente. Acho que é bem legal, é uma forma de meditar ativamente, né? Que a gente diz, eu estou de olho acordado, bem aberto, bem esperto aqui no que está acontecendo comigo, então eu sou capaz de perceber e registrar. Isso é muito legal também, é uma forma de meditação ativa que a gente chama. Ai, ótimo, obrigada. Interessante, Mayra, essa sua fala, porque a gente tem ouvido muito o termo disruptivo dentro do ambiente corporativo, né? E você, com tanta criatividade, trouxe práticas disruptivas para a meditação. Porque o que normalmente a gente observa as pessoas dizendo, né, realmente isso não é para mim. Mas, na realidade, até tem uma pirâmide invertida que a gente encontra no livro A Ciência, acho que é a Ciência da Meditação, aquele livro do Davidson com o Goleman, é isso? A Ciência da Meditação. E eles explicam uma coisa muito interessante, o que é o caminho amplo e o caminho profundo. Né? Então, o caminho profundo, né, no triângulo invertido, é a ponta do triângulo, que é a vida monástica, por exemplo. Né? A pessoa que está reclusa, vivendo num ambiente preparado, né, para o aprofundamento da prática meditativa, e aí você vai subindo um pouquinho mais, e você tem, por exemplo, seminários ou cursos específicos que você tem um certo nível de aprofundamento, como os retiros que a gente tem à disposição, né, o Vipassana, ou templos budistas, né, ou retiros específicos em várias tradições, e aí você vai diluindo isso, né? É o que a gente chama de caminho amplo, por exemplo, aplicativos, meditação guiada. Isso faz com que as pessoas tenham bastante acesso. Eu achei sensacional essa criatividade, né, que você imprimiu de trazer momentos em que as pessoas possam explorar a atenção de uma forma mais próxima para elas, né? E que, na minha visão, até possibilita a curiosidade e o interesse para que elas possam se aprofundar. Porque a gente percebe que um dos maiores medos que as pessoas têm é o seguinte: poxa, eu vou começar a meditar e eu vou perder a minha agilidade, a minha agressividade na vida, né? Muito pelo contrário, isso pode representar uma melhor conexão com a vida, uma melhor conexão com o seu potencial, né? E a gente realizar o que a gente deseja realizar com sustentabilidade, sem esse sofrimento, né? E eu queria convidar o público a fazer perguntas, tá? Vocês fiquem muito à vontade em trazer perguntas. Eu vou trazer uma aqui do Marco Aurélio, que perguntou o que é mindfulness. Quem quer explicar? Mayra, vamos lá? Posso falar do meu jeito leigo, e aí a Ana complementa aí com a questão científica bacana. Mas o que eu reforço muito para o pessoal lá, né, a gente evita usar termos em inglês mesmo, né, porque eles afastam as pessoas, né. Então lá eu sempre falo em atenção plena. Mindfulness é atenção plena, é estar presente, é a gente estar com a nossa mente ali no lugar. Então, eu sempre tento trocar por atenção plena no dia a dia, realmente para a gente aproximar. Mas é isso, a gente está ali, né, com foco. E o é importante também, a gente fala muito sobre isso, que o ser humano ele é multitarefa. A gente consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo, mas a gente não é multifoco. A gente só foca em uma coisa de cada vez. E a cada troca de foco, eu tenho uma perda de energia ali. Então, quanto mais eu conseguir focar, isso é uma coisa que a gente trabalha muito, né? Até pela questão do trabalho, né? Quanto mais eu conseguir ser monotarefa no meu dia a dia, mais segurança, mais qualidade eu tenho nessas tarefas, né? Eu mostrei para o pessoal uma vez que eu fui fazer o café na máquina, e aí na correria, né? Sem atenção plena, sem mindfulness, fui lá, liguei, estava no home office, né? Fui lá, liguei a máquina, fui fazer outras coisas. Quando eu voltei para pegar o café, eu tinha apenas esquecido da xícara. Mas foi lindo. Então, é claramente uma cena que demonstra falta de mindfulness, falta de atenção plena, né? Eu fiz só um pedaço da atividade, então multitarefa, porém não multifoco. Meu foco estava em outro lugar. E ali eu consegui fazer aquela atividade com qualidade. Então, mindfulness é essa presença, essa atenção plena. E, Ana, se quiser complementar, acho que é nessa linha, né? Eu concordo plenamente. Eu também evito usar nomenclaturas em inglês. Sempre que possível, eu traduzo
coloco nas apresentações a tradução para que isso se aproxime cada vez mais das pessoas. É óbvio que a criação dessa técnica em si veio de fora, então é comum que a gente trate, né, como uma coisa usual, mas a gente sabe que na prática não é. Você dizer que a gente realmente pode fazer muitas coisas, mas não ser focado, né? É muito comum. Antigamente era muito moderno você dizer, né? Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, eu sou muito ligado no 220. Você não vai se tornar lento por meditar. Muito pelo contrário, você vai realizar tudo o que precisa realizar de uma maneira mais eficiente, né? Então, você pode, sim, trabalhar, buscar um café, colocando a xícara, né? E você pode desenvolver várias coisas, mas sem gerar qualquer tipo de sofrimento, porque você está compreendendo a necessidade daquilo, você está compreendendo a importância daquela ação que está sendo feita, e, obviamente, você não vai ficar 3 horas olhando para a xícara de café depois que você tira, você vai se voltar a outras coisas, e está tudo bem, né? Não tem problema você mudar o foco quantas vezes forem necessárias. Só não é legal que isso gere um sofrimento. Ai, poxa vida, eu deixei de fazer aquilo porque eu me distraí. A percepção de que se distraiu já é essa atenção plena. Ops, eu trouxe de volta aqui a minha atenção. Então, tudo vale a pena quando há uma certa dedicação. E a gente tem que valorizar esses esforços, né? A gente tem que evidenciar que a gente consegue fazer as atividades bem, mesmo que a gente se desfoque em algum momento, ainda assim a gente é capaz disso. Eu acho que isso aproxima cada vez mais a prática de toda e qualquer pessoa, desde uma criança até um idoso, né, que consegue, ao longo da vida, ir se aprimorando em vários quesitos. A meditação é uma forma de aprimoramento, é uma forma de você aprimorar a mente e, consequentemente, o seu comportamento. Então, viver sem sofrimento é a nossa busca, né? Ser feliz é a nossa busca. E para que a gente seja feliz, a gente tem que eliminar algumas barreiras que a gente mesmo coloca, inclusive das nomenclaturas, viu, Carlos? Eu acho lindo ouvir a Mayra falar que procura traduzir. Eu acho que esse é o caminho. A meditação é para todos e todos são para meditação, né? Diferente de algumas outras situações que a gente fala, isso é para todos, mas todos não são para isso. A meditação é para qualquer pessoa, desde o mais leigo até o mais conhecedor. E a ciência busca essa aproximação, busca compreender nos praticantes, né, nos grandes praticantes, o funcionamento da mente para explicar que todos nós somos capazes. Então, eu concordo plenamente com você, vamos por esse caminho, é só atenção plena, nada mais do que isso. Isso é foco, né? Deixa eu aproveitar também, complementando, você falou de crianças, eu adoro. A gente sempre tem participação mais de crianças. Quando a gente estava no isolamento mais, porque o pessoal estava em casa, agora um pouco menos, porque a maioria já voltou para o presencial. Eu sinto falta da criançada lá. A gente teve uma dinâmica uma vez que a gente fez, que eu chamei, né? De que obra é essa? E aí eu mostrava uma obra de arte, um quadro, uma escultura, o que fosse, e perguntava para o pessoal, né, quem sabia o nome do artista ou o nome da obra. E aí, né, tipo, programa de perguntas e respostas, quem sabia a resposta levantava a mão, a gente pegava e somava os pontos. A filhinha de uma amiga nossa participou lá, a Alicia, e se estiver me assistindo aí, filha da Camila, ela é fã de Tarsila do Amaral, e ela sabia todas as obras, e ela sabia o nome de obras que ninguém sabia. E eu peguei umas obras, assim, relativamente conhecidas, né? Não peguei nada muito estranho. Ela sabia todas. Ela sabia o artista e o nome da obra. Ela arrasou, ganhou disparada a competição. E foi muito interessante para a gente ver essa questão das crianças. Quantas vezes as crianças conseguem, né? A minha cachorrinha quer participar também. Quanto elas conseguem ter um foco e uma presença diferenciada. E eu falo isso muito para o pessoal lá, aprendam com as crianças, porque dificilmente uma criança brincando, lendo, ela sabe muito, porque ela lê muito sobre arte, né? Ela tem vários livros com as obras. Dificilmente essa criança faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela foca naquela atividade, né? Ela mergulha na atividade que ela está fazendo. Isso é algo que a gente pode muito aprender com as crianças, a gente deve aprender, na minha opinião, eu tento sempre aprender,
da gente realmente focar na atividade, e é lindo ver as crianças, assim, todas as atividades que a gente faz tem uma conexão muito forte com o universo das crianças, e a própria meditação da respiração, né, tem as técnicas de colocar lá o bichinho de pelúcia em cima da barriga da criança, né, e falar para ela prestar atenção no movimento de subida e descida, então é algo que eu acho que é fantástico para trabalhar com as crianças, e as crianças são uma esponjinha, né, elas aprendem muito mais que a gente, então trabalhar a atenção plena nas crianças, a inteligência emocional, é fazer com que elas cheguem na nossa idade, assim, anos-luz na nossa frente, né, de evolução, porque elas realmente aprendem muito. E é lindo de ver, assim, as crianças lá, e a gente fez várias coisas com elas, várias atividades, foi muito bacana, e a proximidade com a família também, isso me deixava bem feliz, sabe, de ver o pessoal podendo estar junto ali. E eu comecei a falar de tudo isso, porque eu ia falar uma coisa que eu esqueci, vou falar agora, que é da experiência que eu vi uma vez da uva passa, que é uma experiência de degustação, que a gente chama, né, na atenção plena, no mindfulness, que fizeram com algumas crianças, né, vedaram os olhos delas e entregaram uma uva passa na mão de cada uma para elas sentirem, né, para elas perceberem, e aí elas percebiam a textura, percebiam, né, como é que era o cheiro, e observaram, e colocavam na boca, viam o gosto, e a descrição que essas crianças fizeram da uva passa era incrível, né? Porque era um negócio rugoso e gostoso e cheiroso, e aí tinha um sabor meio ácido, meio doce, meio não sei o quê. E aí a experiência, aí depois você vai falar, é só uma uva passa. Isso me marcou bastante, assim, quando eu li esse experimento, né? Eu nem sei dizer onde ele foi feito, mas eu achei muito legal isso, e o quanto a gente muda a nossa percepção de mundo a partir de um momento de atenção plena, né? Antes era só uma uva passa, a partir daquele momento passou a ser uma iguaria, um negócio todo diferente, assim, então eu confesso que até hoje em dia eu gosto um pouco mais de uva passa. Eu achei legal. Mayra, eu acho que a gente pode trazer também a questão dos idosos. Eu escuto muito, né? Nossa, mas meu pai está tão lento, meu pai está tão devagar para pensar, minha mãe faz as coisas com, né, tanta lentidão, o idoso. Se a gente parar para pensar, é exatamente o que a criança faz. Ela está 100% focada, fazendo as coisas devagar, porque ela não tem domínio. Ao longo da vida, nós perdemos isso. A gente vai se deixando levar pelos acontecimentos e a gente perde, a gente quer ser multitarefas, a gente quer realizar muitas coisas. Ótimo, é muito bom. E a gente só recupera essa atenção plena quando a gente entra na fase do idoso, né, da velhice, que é tão mal vista, né, como, ai, tô velho, mas é uma fase muito boa para a gente se espelhar na atenção, que a gente não deveria ter perdido desde a infância, porque o idoso realiza as coisas com maior cuidado, porque ele tem medo de errar, assim como a criança. Então, acho que a gente pode trazer esses dois exemplos e tentar aproximar para a nossa vida. O que a gente pode extrair dessas duas distâncias, né? Que a gente se coloca nesse meio e só perde, né? A gente pode somar, então a gente pode prestar atenção, botar o nosso foco, a nossa atenção plena no idoso também e ver como ele consegue realizar as coisas com tanta assertividade, devagar, com foco total. Eu acho que isso é muito legal também. Interessante comentar que a atenção e o foco são faculdades mentais e são passíveis de fortalecimento quando a gente dá o estímulo adequado, né? E é tão importante isso porque a atenção ela é fundamental para que a gente possa realizar as nossas tarefas cotidianas. Para trabalhar, para conversar, né? E é interessante quando a gente fala também das emoções, a gente tem a ansiedade, né, que é um humor, inclusive não é uma emoção básica, mas a ansiedade ela está vinculada à emoção do medo e ela é uma manifestação justamente da falta do foco no momento presente. Então, uma mente que está ansiosa, ela pensa na reunião que vai acontecer dali 1 hora, no contato com o cliente que vai acontecer no dia seguinte. Então, ela sempre está projetando. Isso gera uma série de impactos para a saúde da pessoa, né? Então, ainda na pergunta do Marcos, né, o mindfulness, a gente tem 2 tipos de atenção.
atenção que a gente coloca em todas as atividades do cotidiano, e as atividades, então, passam a ser realizadas com muito mais capricho, né, quando você põe atenção naquilo que você faz, mas também o que a gente chama de a prática da atenção plena formal, né, a prática formal, que é se sentar um pouquinho, né, que seja 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, cada um tem aí a sua prática, e cultivar a atenção com essas técnicas, né, que a Mayra comentou com a gente. Mayra, eu queria saber de você, como você acredita que essa iniciativa ela agrega valor para a empresa onde você trabalha? Olha só, eu acredito fortemente, né, no impacto benéfico dessa iniciativa. Eu gostaria que tivessem outras, que tivessem mais, que ela crescesse. A gente nasceu com 6, estamos com 600. Falei para o pessoal que a gente está rumo aos 6.000, e quem sabe 60.000 um dia, mas eu acredito que a gente ganha em produtividade, conforme os relatos, conforme toda essa questão que a gente falou, né, do multitarefa. O multitarefa, quando ele muda de tarefa, ele perde, né? Existem vários estudos que mostram o custo da mudança de atividade. Então, quando a gente muda de atividade, mesmo que seja rápido, estou ali fazendo uma planilha, aí chega um e-mail, aí eu paro para ler o e-mail, aí eu volto para a planilha, eu perco nesse contexto. Então, era melhor eu focar na planilha e depois fazer o e-mail. Então, quando a gente consegue ter essa capacidade de dizer não, né, para as interrupções, a gente consegue ter uma maior produtividade, a gente diminui a quantidade de erros. Então, a gente também melhora a qualidade dessa produtividade nas empresas, a gente aumenta a criatividade, porque a gente consegue essa capacidade, né, de olhar mais para o nosso entorno, de pegar mais, né? Muita gente me pergunta, eu tenho um amigo, Márcio, se estiver por aí, que está lá no grupo, ele sempre fala, nossa, Mayra, como é que você pensa nas atividades, né? Você programa, você tem uma agenda? Porque a maioria delas sou eu que conduzo, eu convido pessoas para fazer, teve algumas pessoas que fizeram aromaterapia, algumas outras coisas, mas a grande parte sou eu que faço mesmo ali no dia a dia. E eu falei para ele, não, eu vou sentindo, eu vou vendo, na hora eu vejo que dá vontade, às vezes eu faço, planejo 5 minutos antes e decido na hora, às vezes a festa junina, a festa de aniversário, algumas coisas mais impactantes a gente fez antes, na festa de aniversário a gente fez uma atividade bem bacana, de dança, como se as pessoas estivessem ali numa festa de verdade, foi bem interessante, as pessoas puderam relatar, estou bebendo um drink, conversando com o meu colega, a gente apagou a velinha, né, porque apagar a velinha é um ato de respiração consciente, importante. Então, algumas coisas eu penso antes, outras coisas eu penso na hora, e eu acho que a criatividade aumenta. Eu me sinto mais criativa hoje, sabe? Na criatividade do dia a dia, que não é aquela coisa, eu não vou ser um Leonardo da Vinci, que eu vou descobrir uma coisa incrível e vou mudar o mundo, mas eu me sinto mais criativa no dia a dia, com essa capacidade de aproveitar melhor os repertórios que eu já tenho e os repertórios que eu recebo mais repertório, eu sinto que eu tenho maior capacidade de absorção de conhecimento, e isso com certeza ajuda muito na gestão do conhecimento nas empresas, além da questão de você ter uma menor índice de ausências, né? Então, a gente tem também a questão da saúde mental sendo trabalhada, a gente diminui índice de depressão e de outras doenças. É claro que doenças a gente não evita, mas é como uma gripe. Se a minha imunidade física está boa e eu tenho uma gripe, talvez eu fique ali, né, um pouco ruim, mas eu consigo trabalhar, não fico tão ruim. A mesma coisa com doença mental. Eu posso ter uma doença, mas se a minha imunidade mental estiver boa, há uma chance de eu lidar diferente com essa doença. E aí de eu não ter um afastamento grave, de eu não ter de eu não pifar. Eu gosto de fazer uma metáfora com as máquinas. A gente por muito tempo falou, a gente é humano, a gente não pode tratar as pessoas que nem máquina, tá errado. A minha briga hoje é para que a gente volte a ser tratado como máquinas, porque eu acho que a gente é tratado hoje pior do que as máquinas. Porque um elevador, a gente não põe sobrecarga. Um motor, a gente não faz ele trabalhar num regime. Eu sou engenheira eletricista de formação, tá, gente? Então, eu faço essa correlação aí com as máquinas. A gente não põe um motor ali para rodar com uma corrente que não seja adequada para ele. A gente respeita as configurações daquele equipamento. A gente faz manutenção preventiva, que é passar um óleo, que é colocar ali, trocar correia. No ser humano, às vezes, a gente não faz a manutenção preventiva, espera ele quebrar, aí a manutenção corretiva dá mais trabalho, demora mais para voltar à operação, né, ao regime normal daquela máquina, e a gente põe sobrecarga o tempo todo.
por que a gente põe o ser humano em sobrecarga se a gente disse que não queria ser tratado como as máquinas? A gente não pode fazer isso com a gente. A gente precisa respeitar o nosso limite, né? Como a gente conversou um pouquinho antes de começar a live, cada um de nós tem um limite, e ele é diferente para cada um de nós. A gente precisa respeitar os nossos momentos, as nossas pausas. A gente não tem como dizer, ó, você precisa parar. Eu não sei o seu momento de parar, mas eu preciso te dizer que sim, você vai precisar parar em algum momento. Então, faça isso com frequência, faça isso de maneira preventiva, faça isso de maneira orgânica. Falando em técnicas, a gente comentou um pouquinho, o bocejo é uma excelente técnica. Boceja, ele amplia a capacidade da gente entrar oxigênio, a gente recebe um aporte maior de oxigênio. O bocejo, ele tem uma capacidade de nos relaxar, e força ali um bocejo, né? Ninguém vai reclamar se você estiver bocejando ali disfarçadamente, né? E aí você tem um momento ali de conexão consigo mesmo. Tem outras técnicas várias, né? Mas essas pausas são importantes, a gente precisa respeitá-las. Então, todos esses benefícios eu vejo no trabalho claramente, porque as empresas se beneficiam disso. A minha inspiração original lá no começo de 2020 foi o trabalho do Google. Eles têm lá um programa, né, chamado Search Inside Yourself, que também foi criado por um engenheiro. Depois eu descobri isso, achei legal a coincidência, e que eles começaram a praticar a meditação no ambiente profissional do Google, que é uma empresa, né, valorizada, reconhecida, a gente hoje entende ela como uma boa empresa, e começaram a medir os benefícios. Então, eu enxergo todas essas vantagens, além de várias outras que possivelmente a gente ainda não sabe, mas que com certeza estão acontecendo. E eu queria aproveitar e falar a questão de entrevistas de emprego. Eu tenho feito mentoria com vários colegas. No Banco do Brasil, isso acontece de uma maneira muito frequente dentro da própria empresa, a gente tem muitas vagas ali, a rotatividade é alta, e no mercado acontece muito, né, quando você está procurando um novo emprego, procurando ali uma nova colocação, e para entrevistas de empregos, o mindfulness, a atenção plena é fundamental, porque você está conectado com quem você é. Como é que você vai contar para o teu entrevistador quem você é da melhor maneira possível, se você não sabe quem você é, ou se você está ali, como você falou, né, Carlos, ansioso com o porvir, ansioso com o resultado, ansioso com se eu vou passar ou se eu não vou passar. E aí você não consegue se conectar com o presente. Então, a respiração consciente, aquele momento antes, pode fazer toda a diferença no resultado de uma entrevista, por exemplo, numa apresentação de um projeto importante dentro da empresa, numa busca de patrocínio, seja ele financeiro ou dentro, né, de uma empresa, estou buscando aqui que vocês apoiem o meu projeto. Se você tiver um momento ali de atenção plena, eu tenho certeza que esse resultado pode ser diferente, porque aí a pessoa já entrega aquilo com outra, né, com outro vigor. E aí, voltando àquilo que você tinha falado, a gente não perde o vigor, pelo contrário, a gente consegue ser mais focado, a gente consegue ser mais envolvente, né? Eu recebo muitos feedbacks nesse sentido. Nossa, você consegue engajar a gente na conversa, a gente consegue querer ouvir o que você está falando, sua presença. Eu estou aqui falando com vocês, eu não estou fazendo outras coisas. E isso faz diferença na hora que a gente está ali num projeto, buscando um patrocínio, buscando apoio do chefe, né, para a gente conseguir uma coisa bacana dentro da empresa. Então, eu enxergo esses, imagino que muitos outros, se a gente parar, né, para pensar mais, a gente vai encontrar outros, e acho que daqui a alguns anos a gente ainda vai ter relatos de outras coisas que a gente ainda não tinha pensado, vai falar, nossa, ainda tem mais isso e isso, e aí com todo esse estresse da vida moderna, né, com esse excesso de estímulos, de informações, e essa vida de trabalho que agora tem o WhatsApp, tem outras coisas, se a meditação não for para esse momento, eu realmente não sei para qual é, né, porque realmente, para o monge budista, se ele ficar sem meditar uns dias, ele vai ficar bem, porque ele já está ali no ponto, né, como você falou ali da questão do fluxo, ele já está no ponto legal, ele pode até se dar o luxo de não meditar, mas a gente, talvez não seja bacana se dar a esse luxo, e vale a pena a gente aproveitar esses benefícios, e eu acho que as empresas precisam ter um olhar um pouco mais técnico para esse assunto, né, porque hoje o olhar que eu vejo é muito opinativo. Eu acho que não, eu acho que não, eu acho que isso daí não é pra gente. Não, isso daí, falar de emoção? Não, falar de emoção não é legal no trabalho, eu acho que não. Acho que não. E aí tem muita opinião, mas eles não vão a fundo nas informações, né, no técnico, no científico. A gente já tem comprovado que as nossas decisões são sempre baseadas em emoções. A diferença é que às vezes a gente sabe, ela é consciente, e às vezes a gente não sabe. Então, investir em meditação, atenção plena, inteligência emocional, não é mais uma questão de escolha, na minha opinião. É uma questão de sobrevivência no mercado. E aí a diferença é das empresas que vão chegar lá e as empresas que vão abrir mão de algo que está na nossa cara, né? Todo mundo já está dizendo aí, inteligência emocional, já há uns 10 anos, né, Carlos? Que acho que aparece na lista
das habilidades do futuro, do presente, e eu acho que a gente tem que investir nisso. Então, as empresas, na minha opinião, que não investirem nisso, estão perdendo. O Banco do Brasil criou um programa oficial de saúde mental. Dentro desse programa, ele tem alguns vídeos de mindfulness, de atenção plena, tem algumas discussões com psicólogos que eles colocam disponibilizados para os funcionários, também é bem legal. E uma coisa que eu reforço muito com as empresas, só a teoria é ótimo, é bacana, importa, porém não é suficiente. Só a teoria, só falar, eu dei o curso, mas eu não dei condições desse funcionário fazer o curso no horário de trabalho, eu não dei condições desse funcionário conversar com ninguém sobre esse curso, e eu não valorizei esse curso para esse funcionário. Não adianta, porque o funcionário ele vai entregar aquilo que ele está sendo cobrado. Se a minha meta é entregar uma planilha, eu vou fazer a planilha. Eu não vou fazer o curso de Mindfulness. Eu não vou fazer aquela outra atividade. Então, a empresa precisa dar condições desse funcionário ter esse tempo dentro daquele ambiente. E aí que eu vi a importância, né? Vejo a importância do inspira, respira, não pira, para que esses colegas parem durante o horário, né? Para que a gente converse sobre um curso ou sobre alguma coisa que a empresa disponibilizou. A teoria sem a prática não serve para nada. É a mesma coisa que a gente ficar aqui 1 hora discutindo sobre um treino de musculação. Ah, a gente vai pegar o peso, a gente vai levantar, a gente vai pôr na barra, a gente vai pegar ali o aparelho, eu vou colocar 15, o Carlos vai colocar 20, a gente vai fazer 5 repetições e a gente vai sair daqui suar. Não vai adiantar. A gente pode fazer isso, vai ser bacana para um planejamento, mas na prática não vai adiantar nada. Então, a teoria sem a prática também não serve. Eu acho que esse é o caminho que as empresas têm que buscar hoje para poder aproveitar os benefícios. Não adianta só, né? Olha, falei de meditação para a galera não curtiu e pronto, fiz a minha parte. Não, a gente precisa realmente incentivar e colocar isso no dia a dia das pessoas. Pelo menos a experiência que a gente tem ali no Banco do Brasil é essa e tem surtido muito efeito no dia a dia. Quando o pessoal fica de férias e não participa, na volta eles reclamam, que fez falta para eles e olha que eles estavam de férias, né? Poxa, a gente poderia praticar agora, né? Já que a gente falou aqui quase 1 hora. Vamos fazer uma prática? Mayra, eu acho ótimo. Eu acho sensacional toda essa iniciativa, né, de provocar a ação. Essa sua fala foi incrível, né, porque tem uma outra analogia que eu vi certa vez, que é como você ficar estudando teoria sobre natação. Você tem que jogar o indivíduo dentro da água para ver como ele se vira, porque a teoria não vai te salvar, né? É a prática, é a ação que vai te salvar. E eu faço muito essa analogia também de quando a gente... Imagine que você tem 2 pessoas que precisam subir 10 andares de um prédio pelas escadas. Um é sedentário e o outro está bem condicionado fisicamente. Os 2 vão chegar? Sim, vão chegar, mas em que estado? Em que condição? Né? E quando a gente compreende que a meditação ela traz uma musculatura mental e emocional, um fortalecimento, né? Mais inteligência emocional, mais resiliência, você chega nos objetivos com o menor desgaste. Né? Acho que é um ponto bacana da gente pontuar. Muito bem. Minhas queridas, a gente está no finalzinho, tá? O que vocês acham? Querem fazer uma meditação de 1 minuto? Express? Eu acho que a gente pode fazer uma prática guiada, simples, de poucos minutinhos, 4 minutinhos. De 1 minuto. 1 minuto, para a gente não passar das 8. Ok. Eu vi o Murilo Gun num vídeo, eu acho que hoje, ele diz algo mais ou menos assim, são 10 segundos feito 30 vezes. 10 segundos, 30 vezes. Já é um tipo de prática. Mayra, quer tocar, Mayra? Pode ser? Vocês querem uma guiada? Não querem só fazer, então, uma respiração consciente para a gente aproveitar esse 1 minutinho, para a gente fechar aí no horário? E aí, quem tiver curiosidade, quiser outras práticas aí, procure Carlos Legal, Ana Legal e a mim, que a gente vai contar.
Legal. O Murilo Gun, inclusive, ele que me ensinou, é ótimo, né? Que defende meu brother. Ele fala da respiração do quadrado, acho que muita gente também conhece, que é como se fosse um quadrado, né? Engenheiro gosta de quadrado. Então, a gente inspira em 4 tempos, subindo, mantém o pulmão cheio por 4 tempos, depois a gente esvazia o pulmão em 4 tempos e a gente mantém o pulmão vazio 4, formando aí um quadrado, um suposto quadrado. Então, acho que a gente pode fazer essa respiração agora aqui, juntos, e aí a gente encerra aí no horário. Então, inspira em 4 tempos, mantém o pulmão cheio até 4, solta esse ar, 2, 3, 4, e mantém o pulmão vazio por 4. Mais uma vez agora, sem a contagem. Inspira, pulmão cheio, solta o ar, pulmão vazio. Uma última vez, inspira, segura o pulmão, esvazia, segura o pulmão vazio. Pronto, rapidinho aí, ó, para terminar na hora, Carlos. Maravilha, Mayra, sensacional. Olha, coisa simples, né? Eu acredito muito na simplicidade das coisas. E a dica que a gente quer deixar para quem nos acompanhou é que comecem, né? Simplesmente comecem. E os benefícios são incríveis. Mayra, muito obrigado. E não tem contraindicações. Isso que é o mais importante. E não tem contraindicações. Ótimo. Eu ressalto muito. Não há contraindicações, não tem quem não consiga, não tem malefício possível. Então, vale a pena aproveitar. Só tem benefício. Querida, meus parabéns pela iniciativa, né? Que você continue aí com essa generosidade de compartilhar o teu conhecimento e ser justamente um elemento de transformação, tá? Ana, muito obrigado também pelas suas colocações. E quem pôde nos acompanhar, esse vídeo vai ficar gravado lá no nosso canal. E a nossa proposta é que o Conexões Legalas aconteça na última quarta-feira do mês. Então, nos acompanhe nas redes sociais, a gente vai postar, inclusive, o perfil da Mayra também lá no canal, para vocês se conectarem e aí terem a possibilidade de trocar mais informações. Beleza? Desejamos muita saúde para todos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada aí a todo o pessoal do Inspira, Respira, Não Pira, que está lá comigo toda semana, me ajudando aí a manter essa iniciativa viva. Obrigada, Carlos. Obrigada, Ana. E, pessoal, aproveitem aí a Legalas aprendizagem, porque eu já aprendi muito com eles e vou continuar aprendendo. Obrigada demais, viu? Se cuidem. Tudo de bom.